Bem-vindo mais uma vez ao Usanças, cá estamos nós para lhe fazer companhia como sempre, neste pedacinho durante a semana, esperando que esteja bem, que aproveite bem estes pequenos momentos, que apesar de serem pequenos são grandes nas ideias e no contacto consigo, a quem agradecemos por estar connosco. Temos falado ao longo destes últimos programas de várias coisas, de estar bem emocionalmente, o equilíbrio, no fundo, foi do que falámos até hoje, e hoje partimos para uma outra faceta, que é a parte artística, que também equilibra bastante a nossa maneira de estar na vida, os nossos gostos, as nossas tendências, a cor, enfim, as tendências dos outros também nos acabam por influenciar, e nada melhor do que convidar uma pessoa formada em Belas Artes. Neste caso é uma senhora, Leonor Leite, a quem agradeço ter acedido ao convite, e penso que vamos ter aqui uns minutos de debate das ideias, de confronto até de opiniões, sei lá, vamos ver o que vai surgir daqui. O que eu sei é que produz um trabalho artístico e faz mentoria para jovens nas artes plásticas. Esta parte, principalmente, interessou-me bastante, e penso que é por aí que vamos começar. Entretanto, olhe, seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, eu é que agradeço pelo programa, por este espaço e pelo convite. Muito obrigada. Eu agradeço em nome dos Usanças e em nome próprio também lhe agradeço porque gosto desta área, gosto sempre de falar com pessoas que pintam um mundo de uma cor diferente e que nos fazem ver até esse próprio mundo de uma cor completamente diferente, com outras tonalidades. Então este trabalho artístico e mentoria para jovens nas artes plásticas consiste em quê, mais propriamente? Ora bem, está muito ligado ao meu percurso pessoal, por isso é um projeto que me é muito próximo e me diz muito, porque eu também fui uma criança que sempre quis trabalhar com arte e criatividade. E sempre senti o sinal externo nas pessoas à minha volta, que é normal, que sentiam que não era propriamente a escolha mais segura, não é? As crianças leem muito bem os ambientes. Pronto, mas eu segui o meu percurso, e fui para Belas Artes e prossegui, trabalhei part-time em museus, nos serviços educativos, fui vendo várias facetas da indústria, chamemos-lhe assim, que é o mercado de arte e o mundo da arte, que tem museus, tem galerias, tem leiloeiras, tem feiras de arte. Fui fazendo o meu percurso, trabalhei em diferentes áreas, em diferentes momentos da minha vida, e fui vendo que de facto é uma indústria que tem vários postos de trabalho. E se eu pudesse hoje falar com a minha versão de 8 anos, ou até com quem eu era quando eu tinha 18 e 20, que tinha bastante ansiedade em relação a como é que seria o futuro, poder dizer, calma, vai correr tudo bem. Era preciso. E é um bocadinho isso que eu gosto de fazer com os jovens com quem tenho contactado, e que tenho orientado e explicado. Muitos querem ser artistas e perguntam-me, vou conseguir ser artista? Isto depois também dá para outras perguntas, que é o que é ser artista para ti, ou o que é que te sentirias realizado como artista, porque há diferentes formas. Mas se o objetivo e a fonte de prazer e de felicidade é trabalhar rodeado de obras de arte, de ideias e de criatividade, sim, claro que vais conseguir, porque existe essa mundo, possibilidade, existe e essa esse mercado, possibilidade, essa não é? possibilidade, exatamente. Ou seja, tratamos aqui da confiança em si própria, não é? O que fomenta em primeiro lugar, quer dizer, já nem é tanto a parte artística que está aí a pulsar, é dar confiança a quem está connosco e que envereda por um projeto destes, não é? Sim. Ainda hoje nota que há dificuldade na aceitação das belas artes como um projeto futuro? Noto que sim. Continua ainda, embora Sim. não tão acentuadamente como na minha juventude, por exemplo? Sim. E mesmo na minha. No início dos anos 2000 não tínhamos, por exemplo, a internet, e hoje em dia é uma das ferramentas que eu trabalho com os meus alunos, também como podem utilizar a internet para começar a testar as suas obras, a expor e testar, mostrar ao público. Isso não existia. Mas sim, só que e eu própria muitas vezes tive esta crise
esta crise que às vezes temos, que é, caramba, mas eu não produzo nada de essencial para a sociedade. Porque uma enfermeira, não é? Trata, um médico trata, um bombeiro salva vidas. Ai, arte, coisa tão supérflua, eu não faço nada de útil. Mas depois, quando estou mais lúcida, mais tranquila e penso, não é? Imaginemos um mundo sem arte. E se não falarmos de artes plásticas e falarmos de outros aspectos da criatividade, nós estamos aqui sentadas numa mesa que foi desenhada por um designer de equipamento. Exatamente. Tudo o que nós vemos e caminhamos na rua é desenhado por arquitetos, por designers de comunicação, etc. Portanto, um mundo sem arte ou sem criatividade era um mundo muito cinzento. Com certeza. Mas ainda nota essa resistência, sim. É engraçado, pensei que estivesse diferente, não tenho grande contacto com pintores jovens, confesso, e são quase todos aqueles com quem me dou bem, geralmente são da minha idade ou daí para cima, mas pensei que realmente já não fosse tão notória essa pressão da família até. Não é por uma questão de cuidado, eu entendo. Sim. Mas de qualquer das... Diga. Acima de tudo é apontar-lhes também como começar. Sim. Porque enquanto certas profissões é bastante óbvio quando se termina o curso como é que se vai realizar a candidatura a um determinado trabalho, no mundo das artes plásticas continua a ser um pouco opaco. Claro. Mas os artistas consagrados ou de meia carreira ou já consagrados, eles próprios, por exemplo, precisam imenso de assistentes. Claro. E essa é uma maneira de se começar um percurso profissional. Eles precisam de pessoas que os ajudem a gerir as redes sociais, a tirarem fotografias, a concluírem até partes dos trabalhos deles. Porque já têm uma escala tão grande. A Joana Vasconcelos tem dezenas, uma equipa com mais de 10, certamente. Portanto, é um bocado apontar a direção aos miúdos. Exato. Ainda bem que falou nesse exemplo, porque isso não é a realidade dos pintores portugueses. Não podemos ir por aí, não é? Poderá ser daqui a uns tempos, mas é preciso ter um background muito grande para conseguir consolidar isso tudo. Acho eu que concorda comigo, não é? Uma pessoa das artes não tem essa possibilidade muito facilmente. Mas, de qualquer das maneiras, o que nos interessa aqui salientar é que o mundo não seria o mesmo sem a arte. Não. De maneira nenhuma, seja ela que arte for, é essencial à vida. A cor, a textura, o tamanho também, portanto, o sentimento de grandeza, por vezes, isso tudo faz parte da nossa vida e é essencial, seja lá em que a expressão, digamos assim, for. Depois, vi aqui que também tem um ateliê para crianças. Sim. Como funciona? Inscrevem-se? Sim, eu tenho ateliês temáticos. Neste momento lancei 4 datas. A próxima será no dia 16 de novembro, é um ateliê de outono. Basicamente vamos pintar uma natureza morta com elementos outonais, abóboras, castanhas, em acrílico sobre tela, entre os 6 e os 12 anos. E fazemos também sempre um exercício de arte abstrata para libertá-los um bocadinho também. Sim, então tem esse outro aspecto, que é trabalhar com as crianças. Esta região é uma região que tem efetivamente muitas propostas para jovens e para crianças extracurriculares, a nível de desporto, muitas coisas mesmo. Fiquei agradavelmente surpreendida. Na zona onde eu estou, ali em Caminha, Moledo, em artes plásticas não havia tanto. E há um grupinho de crianças que adora e é o que mais gosta de fazer e, portanto, tento ensinar-lhes um pouco das técnicas para avançarem e conseguirem dar um passo um bocadinho à frente, mas também trabalhar a criatividade. Muitas vezes gosto de lhes lançar um desafio, mas não lhe dar os materiais todos. E então, ou não dar as cores todas, não é? Porque as cores misturam-se e formam outras cores. E então é também para estimular um bocadinho a criatividade, a resolução de problemas, brincar e descobrir. E descobrir
Isso é muito bom, pôr a mão na manusear, massa, não é? exatamente. A partir dessas experiências da infância, geralmente delineam-se caminhos, não é? E objetivos que depois mais tarde vão fazer a sua diferença e está tudo cá guardado, não é? Fica tudo armazenado e mais tarde, com a idade, temos tendência a ir buscar coisas que nunca experimentamos, se calhar, ou que nunca tivemos intenção de prolongar a experiência por Sim. aí, não é? Encontrei isso muito nos miúdos, eles gostam realmente de descobertas. Gostam. E já estou a ver que a sua forma de interagir com eles deve ser nesse sentido de lhes propor. Eu tive uma boa escola. Eu tive uma boa escola porque quando eu fui para a faculdade, logo ali no início, comecei a trabalhar em part-time no CCB, no serviço educativo. E depois o CCB transformou-se em Museu Berardo, eu continuei e entretanto mudei para o Museu Nacional de Arte Antiga. É grande escola. Tive muito tempo em serviços educativos. Muito bem. E era muito engraçado, claro que depois com o tempo fui me tornando um elemento mais participativo, no início era mais observadora e executava, e observar como é que as equipas trabalhavam. Vem uma exposição nova, temos estas obras para ajudar a interpretar, temos as escolas a chegar, o que é que queremos que os meninos levem daqui, a melhor experiência possível, vamos criar aqui um ambiente em que eles aprendem sobre artes plásticas e até sobre história da arte. Claro. E eu acho que os museus têm feito estou a falar de 2003, 2004, e de lá para cá só tem melhorado. E eu tenho apanhado meninos, às vezes, que se viram para mim e dizem: isto parece mesmo uma Frida Kahlo. E eu, 8 anos! Portanto, isto é fruto dos museus mais dinâmicos, não é? Das famílias e das escolas também fazerem esse esforço de os levar. E os serviços educativos. Portanto, aprendi muito lá. O que é que funciona, o que é que não funciona. É o que eu digo, teve uma boa escola. Tive lá muito boa escola. Pelo menos 3 sítios interessantes nesse sentido. Foi mesmo. E as crianças são maravilhosas, dizem coisas maravilhosas. Acho também que é muito importante isso a criação de públicos, não é? Começa-se também de pequenino. Deveria. Porque nós depois perpetuamos um pouco o que fizemos na infância. Exatamente. Não é? Eu também sou resultado, os meus pais eram ávidos leitores e visitantes de exposições, e portanto eu ia, e para mim aquilo era um deleite. Eu lembro-me de pegar nos jornais, a minha mãe devorava jornais, eu ia sempre rasgar a secção cultural para ler. Portanto, começar... Os hábitos familiares são importantíssimos, sim, não é? Começar de pequenino, não é? E acho que também é muito redutor esta ideia de agora os miúdos é só tablets, estão só nos tablets e na internet. Claro que tem um peso muito grande, não é? Tem, porque sim. Até para nós é difícil perceber o que será ter 8 anos e ter toda aquele estímulo visual, tudo. Claro. Nós não vivemos isso. Claro que sim, mas ao mesmo tempo também quando se lhe retira e se lhe dá outra coisa, eles envolvem-se e... Sim, acho que sim, é toda uma questão de oportunidade, não é? Sim. O momento é que determina essas mudanças e essa atenção também, não é? Exatamente. Mas disse uma coisa que com efeito acontece. As visualizações e as experiências de criança muitas vezes vêm a manifestar-se mais tarde. E a pessoa às vezes até já nem se recorda, e um dia eu tentei, não é? Muitas vezes acontece isso. Museus, galerias de arte, consultora também para colecionadores de arte. Deve ser interessante esta área, ou não? Foi super interessante, foi uma fase da minha vida. Portanto, eu depois quando estava a fazer a licenciatura, lá está, o meu objetivo era, eu queria viver rodeada de objetos artísticos, de artistas, falar de arte. Esse era o meu objetivo, não necessariamente ser artista, ou ser professora, ou ser curadora, eram áreas a que eu piscava o olho e sempre achei interessantes. Mas na altura acabei com a formação que fui fazendo, acabei por ir trabalhar nas galerias e tive a sorte também de trabalhar para uma galeria maravilhosa, acho que naquela altura havia 2 de topo e eu fui para uma delas e pude trabalhar com
os meus ídolos na altura. Estamos a falar em Lisboa? Em Lisboa. Lisboa. Em Lisboa. Posso falar só assim 2 ou 3 nomes que eram os meus ídolos, que era a Helena Almeida, o Rui Chaves, o José Pedro Croft, e eram artistas daquela galeria. Foi fantástico, foram uns anos incríveis, fazíamos muitas feiras internacionais, muitas exposições também internacionais, a oportunidade de realizar vendas de obras de arte para museus nacionais e internacionais, aquela sensação maravilhosa de fazer a primeira venda de um artista jovem para um museu, não é? E poder dar-lhe a notícia. Pronto, deve ser assim uma coisa, imagino. Foi espetacular. E pronto, e depois uma coisa levou à outra e, claro, no meio neste circuito, que são as feiras e os colecionadores começam a depositar também alguma confiança no nosso gosto, na nossa seleção, e daí comecei a fazer consultoria para coleções privadas. Portanto, decidir vender algumas peças para se poder comprar outras e, de alguma forma, dar mais coerência à exposição, etc. E o meu último trabalho no mercado da arte, antes de decidir mudar-me para cá, foi inclusive com um colecionador do Porto, o Peter Micker, e renovou ele, eu ajudei, o Palacete Ramos Pinto, no Porto, e ele transformou no Centro de Arte Casa São Roque, que fica no Jardim São Roque, no Porto, que também é um lugar que merece a pena ser visitado, pelo trabalho de restauro, quanto mais não seja pelo trabalho de restauro, e depois, claro, a programação artística tudo também, e a coleção do Peter. O Porto, por acaso, está a ser uma zona em que se estão a revitalizar alguns espaços desses, principalmente os palacetes dos Torna-Viagem, como é o caso de Silva Monteiro, conhece a Casa do Vinho Verde, mais propriamente, que é realmente uma joia da coroa neste momento e que, até pela sua atividade cultural e também artística, que tem tido alguns artistas de várias áreas a colaborar com a casa, tem sido realmente um trabalho que se adapta perfeitamente ao antigo. Estamos a falar de casas com características muito próprias, até de fachadas, não tanto, mas interiores daqueles valentes, não é? Em termos de arquitetura, e que depois se adaptam perfeitamente a certas exposições que, com algum engenho e arte, não é? Parecem coisas fantásticas, as pessoas conseguem fazer realmente exposições maravilhosas, e eu já vi algumas, e realmente os espaços têm sido extremamente valorizados, que é isso, e tem vida, que é isso que interessa, não é? Sim. Porque haver uma casa daquelas fechada também não lhe dá saúde, não é? E eu até lhe digo, eu acho, depois quando estivemos a trabalhar no Palacete Ramos Pinto, e debatíamos-nos, claro, caramba, nós não temos aqui as condições de um White Cube, não é? Sim. Não desmerecendo, por exemplo, o Museu de Serralves, que é uma coisa absolutamente arrebatadora de beleza. Com certeza. Mas tínhamos ali muitos constrangimentos de artes decorativas do início do século, fins do século XIX, início do século XX, também um bocadinho ao gosto Torna-Viagem e de uma estética brasileira e tudo mais. Só que eu acho que a fricção entre a arte contemporânea e nestas casas consegue-se, a nível curatorial, criar umas exposições com um impacto brutal Concordo, mesmo. Sim. Portanto, acho que é uma mais-valia em todos sempre, os aspectos. Sim. Têm aparecido coisas extremamente bonitas, uma conjugação que à partida nos pareceria, era isso que improvável. Eu queria dizer há bocado, é quase improvável. E realmente depois assistimos e ficamos deliciados, não é? Até com a arte moderna, noutros aspectos, até eu estou a lembrar-me de uma a que assisti numa exposição de mobiliário. Fantástica. Foi uma mudança tão grande, mas perfeitamente aceitável, que toda a gente acabou por ficar deliciada com a exposição, e foi realmente muito bem conseguida. Portanto, estas portas abertas são sempre uma mais-valia para a sociedade em geral,
para os que gostam de arte e para aqueles que vão lá só visitar porque sim, não é? Sim. Também há esse visitante, e ainda bem. Sim, sim. E ainda bem. Sim. Que mais tarde ou mais cedo acaba por ser abrangido também por um gosto especial por certas coisas, que é isso que se pretende também, não é? Sem dúvida. A gestão do mercado de arte parece-lhe neste momento mais aberto a sugestões, mais fácil de lidar com outras pessoas interessadas. O que lhe parece? Há assim uma mudança, vamos a partir de 2000, uma vez que referenciou aí de 2000 para cá, porque muitas coisas aconteceram de 2000 para cá, não é? E deve ter sido a fase que a marcou mais, dá uma sensação pela conversa, ou em que surgiram algumas alterações na sua vida artística. E o que é que acontece com isto? Mas, Laurinda, quando fala em gestão de mercado de arte, mais em específico sobre como funciona neste momento o mercado? Sim, por exemplo. Sim. Como funciona? É mais ou menos isso que eu queria perguntar. Era isso. Estava aqui a pensar noutra coisa, mas é isso. Ora bem, na altura, quando eu fiz o meu mestrado, e decidi ir trabalhar para uma galeria de arte, Galeria Filomena Soares, em Lisboa, e estamos a falar do mercado primário. Sim. Que é uma galeria ou seja, representa artistas e vende diretamente essas obras dos artistas aos primeiros colecionadores. Portanto, a obra vem do ateliê ou de uma exposição que o artista fez diretamente para a galeria e a primeira venda, a primeira aquisição passa por ali. Depois existem as galerias de arte do mercado secundário, que já são as segundas vendas, certo. E depois as leiloeiras, que têm um mercado terciário, claro. Que muitas vezes já são até depois de falecimentos, as pessoas que colocam obras de família à venda, etc. Sim. Houve, no entanto, uma volta de 180 graus, não, eu já ia dizer 360, mas nada, eu vou com erro. Uma volta de 180 graus ali, eu agora até não sei precisar, tenho pena de não saber dizer a data em específico, mas salvo erro, 2008, 2009, quando a crise económica estava para explodir, um artista muito provocador em si, um artista inglês, o Damien Hirst, que é muito provocador, a sua própria obra é uma obra assim provocadora, decidiu, e era uma jogada que ele tinha, fazer uma obra, e essa obra ia diretamente do ateliê para uma leiloeira. E estava-se a criar todo um ambiente à volta desse evento, e o leilão foi assim, os bancos cracharam de manhã, o leilão foi à noite, e estava toda a gente em pânico. O que é que vai acontecer? E foi um êxito. Foi um êxito. Porque, não sei se as pessoas estavam todas meias fora delas. Coisas que a gente não consegue explicar. Mas foi um momento de viragem, porque a partir daí, de repente há um pouco de tudo. Ou seja, há um pouco de tudo. Já os leilões já não são tipicamente onde se vai comprar arte antiga, arte do início do século XX, já há arte contemporânea diretamente nas leiloeiras. As galerias de arte também se houver um negócio interessante, às vezes de um cliente que já lá vai há muitos anos e pede, olha, tenho aqui vou dizer assim para a hora, tenho aqui um Malhoa, não sei se tem alguém que pudesse ter interesse, fazíamos uma venda até privada, não gostaria também de estar a expor, etc. Portanto, é um mundo assim muito próprio. Muito próprio. Depois temos as feiras de arte. As feiras de arte são muito divertidas, cansativas, mas muito divertidas, porque nos permitem viajar por todos os lados do mundo. Estamos-nos sempre a encontrar, os mesmos galeristas, o mundo é pequeno. Parece que não é, mas é pequeno, estamos-nos sempre a encontrar. Maravilha. E temos a oportunidade também, por exemplo, quando estamos, por exemplo, na Arco em Lisboa, Arco Madrid, agora também há Arco em Lisboa, mas a Arco Madrid em específico é uma feira tão grande e temos galeristas do mundo inteiro, e depois há sempre aquela coisa, quando vieres ao México tens que vir à nossa galeria. E efetivamente, quando fazíamos a feira no México, fazíamos a Zona Maco, poder ir à galeria dos nossos colegas, e cria-se uma ligação diferente, não só artística, não é? Sim, há uma ligação entre os colecionadores, há uma ligação entre os artistas, entre os curadores.
entre os galeristas, ajudamo-nos, também há, claro, como em todos os sítios e todos os lados, algumas guerras e alguns despiques, que é normal, mas é assim Mas ainda continua a ser um mundo saudável? O mundo das relações, sim, isso, embora a gente saiba que há sempre uma pedrinha no sapato, não é? É um mundo muito divertido. Por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer aos jovens com quem eu tenho conversado, e eu acho que é transversal, neste momento aplicamos às artes, mas acho que qualquer jovem que tenha 16 anos e esteja a escolher a área, ou que, sobretudo que tenha 18 e que esteja a escolher a área, nunca pensa muito sobre pensa em várias questões que o ajudam a escolher o que vai seguir, mas quase nunca põe isto em cima da mesa, que é o estilo de vida. Eu compro esta profissão e com que estilo de vida é que esta profissão vem? E neste caso, eu digo muitas vezes aos miúdos com quem eu tenho falado, porque eu depois tive estagiários que não tinham pensado nisso e disseram-me: é uma área em que se trabalha, tal como um bocadinho como a hotelaria, etc. Nós trabalhamos muito nas horas de lazer das outras pessoas. É o normal. A melhor hora para se inaugurar uma exposição é uma quinta à noite ou uma sexta à noite, e a melhor altura para se ter uma exposição aberta é ao sábado e ao domingo, é quando o público pode ir. De maneira que os miúdos têm que perceber e entender que vão comprar e abraçar este estilo de vida, que é um estilo de vida muito social, com muitos eventos, com muitas viagens. É absorvente. Em que se trabalha nos feriados, em dias festivos, e muitas vezes tem que se abdicar, porque a família está também em convívio. Não é uma prisão, porque vai-se alternando. Às vezes fica uma pessoa, outras vezes fica outra. Mas há um estilo de vida que vem com isto, e é uma coisa que eu gosto de alertar, e acho que inclusive isto aplica-se a todas as áreas, não é? Acho que sim. É o estilo de vida também que vem com... Claro, essas chamadas de atenção são interessantes, nunca ninguém me tinha posto, nunca tinha falado com ninguém sobre essas condicionantes, entre aspas, que poderá ter uma profissão que se possa escolher, não é? Muito bem, nós vamos ouvir a música que escolheu e daqui a pouco voltamos a conversar, está bem? Convido. Até já então. FM. Retomando aqui a conversa com a nossa convidada, Leonor Leite, uma artista, no fundo, uma professora de arte, que já passou por muitas situações profissionais. Neste momento tem ateliês para crianças, e, tanto quanto percebemos, tem uma característica interessante, que é fazer os jovens pensar naquilo que querem fazer do seu futuro e mostrar-lhe o que está à mão de semear, chamamos-lhe assim, ou aquelas cláusulas que não aparecem em lado nenhum e que é preciso alertar as pessoas para essas, por vezes, condicionantes, não é verdade? Parece-lhe que os jovens, depois dessa abordagem que faz, que se sentem mais seguros do que vão fazer, por vezes até escolhem outros caminhos? Ou dentro das artes, não é? Não estamos a fugir da área. Mas se calhar pensavam ir por um lado e depois pensam duas vezes, será melhor serem mais cautelosos, pronto. E sinto que depois das primeiras conversas que vamos tendo, primeiro, percebem-se que têm que, passa a expressão, pedalar muito mais do que estavam a pensar. Porque outra coisa aqui, e já aproveito que podemos ter mães, avós, a ouvir-nos e a dar também um conselho lá em casa. Por exemplo, as línguas. As línguas é uma área fundamental. E digo línguas no plural, não é? Pois, portanto, que até aqui a gente está habituada só ao inglês, mas já não é assim. Na área da arte e da cultura, quantas mais... Sim, e não só, não é? Mas pronto, aqui mesmo na área profissional também é exigente hoje a fase que atravessamos, não é? Eu quando estava nos museus, soldado raso, era assistente de sala, tinha uma t-shirt aqui atrás que dizia Ask Me, e era o que eu fazia. Pois. E comecei-me a perceber que havia colegas já mais velhos que faziam muitas visitas guiadas, e as visitas guiadas eram muito bem remuneradas.
eu queria também, não é? Claro. E então pensei, e fui-me propor, e disse, olha, eu falo inglês, o inglês é perfeito, e espanhol? E eu, não, Pronto. mas vou. E fui para o Instituto Cervantes e fiz o diploma mais avançado. E a seguir fui para o francês. E, digo-lhe, tivesse continuado nos museus, tinha ido para a linguagem gestual. Por Muito exemplo. importante, sim. Portanto, eu quando falo, para não fugir também à pergunta que fez, quando eu falo esta primeira conversa e lhes digo, olha, vocês precisam de cultura geral, mundo e cultura geral, que passa pela literatura, pelo cinema, consumam coisas boas, enquanto estudam também, e apostar nas línguas. E depois, muito bem, o teu sonho é ser artista, mas vamos alargar um bocadinho aqui o horizonte, vamos ter aqui 2 ou 3 coisas, porque depois, com o tempo, as coisas vão-se... umas portas vão-se fechando, vão-se abrindo outras janelas. Claro. E a vida vai tomando o seu Vai-se curso. caminhando, não é? Ser artista é muito duro. É muito duro. Eu, por acaso, acho que ainda não disse nada, ainda não disse isto a nenhum deles. Não estamos nesta fase. Mas ser artista é muito duro. Um artista verdadeiro tem que ir buscar ao mais fundo de si o mais puro e honesto dos seus sentimentos, traumas, questões, e puxar cá para fora. E depois produz um objeto físico que nem sempre bate visualmente com o que ele tinha na cabeça. Há ali um desfazamento e tem que aceitar. E depois expõe-no para ele ser escrutinado por uma data de pessoas que vão observar. Pior ainda quando ele começa a ser comercializado. É duro, é preciso ter-se uma... Não é fácil, é muito duro. Uma pele resistente. Sim, é um trabalho maravilhoso. É. Mas eu tive um professor que me disse uma frase uma vez lindíssima, nunca me hei de esquecer. Ele disse assim, e é verdade, estávamos a falar de história de arte assim, estávamos já a ter uma visão, estávamos a acabar, ter uma visão geral, Idade Média, geral, claro. até chegarmos, e ele disse, meninos, como veem, os sentimentos humanos são intemporais. O que é temporal é o reflexo deles. E a arte depois tem estilos e momentos históricos. Mas vão sempre aquelas obras de arte ao essencial, que são os sentimentos humanos. Eu achei aquilo tão bonito e, não sei, para mim fez-me assim um sumário. E ser artista é isso, é ir buscar mesmo o mais autêntico de si, tirar cá para fora profundo, e expor. Até pode ser uma catarse, quem sabe, não é? Por vezes. Sim, sim. Mas sabe que eu acho que, esta é a minha opinião e é somente a minha opinião, acho que há muito pouco aconselhamento para a juventude na questão de seguir, mas estou admiradíssima, francamente, porque é raro aparecer quem forme, eu não digo que se formam mentalidades, isso é impossível, não é isso, mas dar um contributo para um jovem conseguir discernir entre o agora e o depois, com estas vantagens, aquelas desvantagens, e equilibrar uma coisa e outra e apostar num futuro que não conhece, para todos os efeitos, não é? Qualquer um de nós, quando começa a trabalhar, sabe que sabe, não é? Mas daí até pôr em prática e ver como as coisas funcionam, às vezes leva-nos uns anitos a conseguir encaixar determinadas coisas, isto em determinadas áreas, ou em quase todas. Portanto, acho o seu trabalho extraordinário, esse tipo de diálogo que mantém com os jovens. Tenho a impressão que não tem noção da capacidade dessas conversas e do positivo que originam, de certeza. Porque isso é quase uma muleta, sabe? Que precisam, que eu acho que hoje em dia pergunta-se a um jovem que está a acabar o 11º ano, como eu conheço alguns, que faço essa pergunta muitas vezes, o que estás a pensar a seguir? Não sei. Ainda não decidi. No 11º, dali a um ano, já tem de estar a entrar para uma universidade, não é? É verdade. E esta falta
de certeza no futuro daquilo, ou das capacidades, até inclusive, é uma falta de noção das capacidades que tem. O que é terrível, não é? Depois, claro, chegam aos cursos e idealizam uma coisa, depois têm de voltar atrás. Esta insegurança que se cria nas pessoas, que é normal, não é? É verdade. É humano. Eu, quando tenho pessoas, e não só até mesmo amigos, irmãos mais novos, de amigos, Sim. etc., não é? Noutras áreas, que não sabem muito bem o que querem, isto é um conselho, e os conselhos valem o que valem, não é? É escolher sempre um curso, a base, mais abrangente. Porque depois há tempo e há momento para derivar, não é? para se especializar depois com uma pós-graduação ou com um mestrado, dá depois para ajustar. Não é? Mas eu, quando estava na faculdade, eram 5 anos ainda naquela altura, e eu achava, e um currículo muito bom, fico contente com a formação que tive na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, mas havia uma coisa que eu me questionava e que fazia falta, e eu sonhava na altura e dizia assim: um dia vou preparar uma cadeira, vou propor aqui à reitoria uma cadeira nova para este curso e eu vou ser a professora, que era a gestão de carreira para artistas. Muito bem. Porque nós não sabíamos, os meus colegas que queriam ser artistas, e alguns são, não sabiam o que fazer. O que é que nós fazemos no dia que acabarmos? Vamos bater à porta das galerias. Os galeristas estão fartos que lhe batam à porta a dizer: sou artista. Portanto, qual é a abordagem? Como é que se começa? Por onde é que se começa? Portanto, outro aspecto importantíssimo, sim. Isto falta bastante. Sofri com muita ansiedade, apesar de tenho uma família que sempre me apoiou incondicionalmente, não é? Mas eu sou muito exigente comigo própria e muitas vezes angustiava-me, ficava muito angustiada a pensar: ai meu Deus, e agora? E é um bocadinho isso que eu tento fazer. Quem me dera, e fico feliz se eu puder quase falar com as versões minhas do passado, noutros jovens, não é? E partilhar um bocado das experiências que fui tendo, de forma a que eles consigam tomar decisões informadas, decisões que são deles. Eu não digo o que fazer, não é? Ponho as cartas em cima da mesa e alerta, principalmente, não é? Exatamente, e explico, até porque é verdade que nós, por muito que nós possamos dizer, e acontece, ok, estamos nesta área, as coisas não são definitivas, isto não é um caso de vida ou morte, podemos sempre mudar, mas conforme o tempo vai passando, nós vamos efetivamente fechando algumas portas. Houve uma altura mas foi assim um momento em que me entusiasmei muito pela parte fiquei muito entusiasmada quando estava no Museu Nacional de Arte Antiga e a fazer a pós-graduação em peritagem e avaliação de obras de arte. Tivemos aulas com o inspetor da Polícia Judiciária, que era sobre roubos e falsificações. Imaginei. E eu fiquei doida com aquilo lá, ainda não imagina. Ainda por cima tivemos umas aulas, porque há um museu que a Polícia Judiciária tem das falsificações. Então ele trouxe-nos alguns exemplares e nós tínhamos que tentar perceber com as histórias que ele nos contava. Eu quero ir para a judiciária, Só que, como é lógico, eu tinha que, para isso, é uma coisa tão específica, é preciso ter um conhecimento tão profundo que eu tinha que ter ido para restauro. A minha formação de base, o ideal era restauro. Compreendo, sim. Ou história de arte, mas o ideal era restauro e, portanto, já não havia... Ou seja, nós vamos sempre fechando algumas portas. Claro. Mas vamos abrindo outras janelas, claro, onde podemos também ser muito felizes, não é? Olha, isso é a pedra de toque. É ser feliz profissionalmente, não é? Ser feliz naquilo que se faz é essencial, não é? E reinventar-nos também. Claro. E se não for tão bem hoje, amanhã será melhor, adapta-se, dá-se a volta, como se costuma dizer, não é? É verdade. Para conseguir situações melhores e objetivos com mais precisão, não é? E que tenham realmente capacidade de resolução, que é isso que importa, não é? As pessoas lançarem-se, saberem que, pelo menos minimamente, conseguem atingir algum objetivo daqueles que traçaram. Às vezes Exato. Não se consegue todos, paciência. Será para a próxima. Quase nunca se consegue todos, não é?
eu defino uns poucos. Se atingir 80%, eu declaro sucesso. Que bom, então não é? Então não é. Nada corre a 100%. Não. É como na nossa vida particular também. Às vezes estamos a pensar que vamos fazer muito bem determinada coisa e os outros não estão de acordo. Acham que foi uma pataratice da nossa parte. Pronto, é um exemplo que não tem nada a ver, mas que geralmente pode acontecer. Os seus projetos para o futuro, fala-me lá deles. Eu sei que deve ter aí uma carteira. Não, nem por isso. Por acaso, nem por vai isso. Vai fazendo, não é? Nem por isso, não estou assim com grandes... Conforme lhe surgem as oportunidades, vai fazendo, é isso? Sim, eu agora estou a trabalhar no meu trabalho artístico, uma coisa que nunca fiz. Estou a fazer agora. Acho que também neste momento tenho outra maturidade. Muito bem. Não querendo desencorajar os jovens que estão em casa e que são tão jovens. Sim, mas é por conhecimento que também criou, não é? Que adquiriu ao longo dos anos. Também mal seria, não é? Houve uma altura que estávamos aqui de férias e aqui esta zona aqui do Alto Minho sempre foi, como falámos um bocadinho, é a minha zona predileta. Acho que é uma zona que estimula muito a criatividade. Tem muitas pessoas criativas, muitas iniciativas. A Arte na Leira, a Bienal de Cerveira, pude conhecer o maestro Vitorino de Almeida, e assim, tantas coisas. Foi em Moledo. Em Moledo, de jovenzinha. E éramos muito jovens, eu tinha um grupo de amigos, todos virados para as artes, e estávamos a querer fazer uma curta-metragem, e o tio de um deles, que era realizador de cinema, irritou-se connosco e disse: mas vocês querem fazer que estão a fazer uma curta-metragem, mas vocês não viveram nada na vida, não têm história nenhuma para contar. E aquilo marcou-me. Mas o senhor tinha razão, nós tínhamos 17 anos, não tínhamos que história de vida é que nós tínhamos para contar. Depois a fizemos ali, mas fizemos uma curta muito engraçada, muito divertida, mas realmente não tinha ali nenhuma história de vida para contar. Ele não queria que o incomodassem mais, não é? Ele estava... Pronto. Isto para dizer que neste momento estou-me a dedicar ao meu trabalho como artista e como professora. E para já são os planos e estou-me a sentir muito realizada. Gostava de organizar uma exposição minha que leva o seu tempo, porque eu levo tempo a trabalhar, claro. Levo tempo a produzir. Os olhos precisam de descansar, não posso estar sempre a olhar. Uma coisa engraçada, no outro dia uma senhora ficou assim muito curiosa, porque eu disse-lhe que gostava de ter 2 pinturas, 3 pinturas, cada método é um método. Claro. Eu gosto de ter 2 a 3 pinturas ao mesmo tempo em desenvolvimento. Não é? E a senhora olhou para mim e disse assim: bem, mas isto pinta a metro. Não sei, mas porquê? E fez um bocadinho de confusão. Fez. Eu disse, não, mas eu explico-lhe porquê. O que é que acontece? É que eu, quando começo a trabalhar, fico muito envolvida e quero continuar. E muitas vezes cometo erros, se estou na mesma peça. Porquê? Porque não deixo as camadas secar como deve ser. Não é? Porque o meu olho já está muito viciado, depois de muitas horas, a ver as mesmas cores, das mesmas formas, mas como eu tenho aquela vontade de continuar, passo para uma outra obra. E muitas vezes, nesse dia, ao fim da tarde, eu gosto de deixar a pintura, no fundo, a que está mais avançada, a que é a principal naquele momento, num ponto estratégico, para ir para casa, e no dia a seguir de manhã eu entro e é a primeira coisa que eu vejo. Porque com aquele olhar fresco, eu consigo perceber a cor que não está bem, a forma que está desequilibrada, e é por isso que eu trabalho em 2, 3 ao mesmo tempo, que é para o meu olhar poder saltar de um lado para o outro sem ficar tão viciado. Presa, não é? Sim. A determinada cor e pigmento, etc. É quase como aquelas pessoas que conseguem ter 3 livros para ler ao mesmo tempo, não é? Leem um bocado aqui, outro bocado acolá, que dizem que é um bom método, não sei, eu às vezes faço isso. Eu nunca consegui os livros, por acaso. Ler, por acaso, já ouvi e gostava de ter essa capacidade, mas não tenho. Eu, por acaso, tenho um bocado esse viciozinho. Mas é tudo muito relativo, porque se determinado livro nos leva na história, não é? No conteúdo, a gente tem a vontade de acabar aquilo em primeiro lugar, depois vai retomar o outro. É um método, pronto.
Talvez o nosso método de não sermos muito ordenados, não é, nas coisas, deve ser por isso. Acusou a minha fragilidade nesse sentido. Mas a arte realmente é um mundo fantástico. A capacidade que uma pessoa tem de transmitir para uma tela o que sente naquele momento, a impressão com que ficou determinada situação, eu acho extraordinário. E outro dia lembrei-me, fui ver uma ópera, há coisas engraçadas, e há o Coro dos Ciganos, é uma ópera de Verdi, e a certa altura a minha ideia passou do sítio onde eu estava para Coimbra, para uma casa onde eu assisti a uma obra fabulosa, como nunca vi na minha vida mais em lado nenhum, nem parecido, sobre o Coro dos Escravos, que também é outra obra musical, não é? Okay. Achei uma coisa e pensei como uma música destas pode levar um ser humano a produzir um trabalho em tela, não é? Porque realmente aquilo transportado para uma tela deve ser uma coisa fabulosa. Pela harmonia que tem, que é a melhor parte, para mim, é a melhor parte da ópera, é aquela, e que toda a gente quase conhece. E pensei, bem, se ali no Coro dos Escravos também se conseguiu produzir, neste também talvez fosse, até fosse necessário. Há coisas fabulosas. Sim. E com uma ligação que às vezes a gente nem entende, nem sabe porque é que aconteceu, mas aconteceu. Sim. Isso é que é importante, sim, não é? E eu acho que é muito importante as pessoas que estão, toda a gente, mas os miúdos, neste caso, que estão na sua formação, não é, artística, e artes plásticas é o que eu trabalho e o que eu estudo. Não. Literatura, cinema, música. Está tudo interligado. Tudo. É muito importante vermos tudo, lermos os clássicos. São importantíssimos, são. Só o conhecimento, até a maturidade emocional que se desenvolve, porque são obras produzidas por seres humanos, que falam sobre seres humanos, os seus sentimentos e as suas lutas, e que nos dão um entendimento sobre a humanidade. Vemo-la por outros olhos, não é? Sim. De ângulos completamente com um grande diferentes. Alcance. É. E, por isso eu digo sempre, cultura, mundo, abrir a mente, ver, que é para também enriquecer e trazer estas coisas para a nossa própria produção artística. Exato. É muito importante. Isso é importantíssimo, sim. E este fio condutor das artes é uma coisa fabulosa, porque, embora as pessoas estejam muitas vezes em áreas diferentes, acabam por se interligar pelo gosto e que depois vai dar... Lá está, como a partir da música se criou uma tela, não é? Isto depois vai dar tudo a um fim comum que é extremamente interessante, sim, não é? E em si, depois se fizermos assim, cortarmos no tempo, não é? Os movimentos artísticos, um determinado movimento artístico vai desde o cinema à pintura, à literatura, portanto, e normalmente é um reflexo da sociedade daquele tempo. Sem dúvida. Temos os pós-guerra e há ali uma bolha à volta do pós-guerra em todos os aspectos da arte e a arquitetura também, não é? Exatamente. São condicionantes, são sempre condicionados pelos seres humanos que vivem naquele momento. Isso é indiscutível, não é? É verdade, sim. Embora não façamos mentes, não é? A gente não modifica mentes, mas pode contribuir para uma melhor estrutura, digamos assim, mental das pessoas, quando lhes apresentamos coisas bonitas como no que estamos a falar, que é a arte. Não temos mais tempo. Sei que a Mares também está no seu coração, não falamos da Mares. Aquele mundo verde, o rio, a ponte, é o que a gente fixa mais. Sim. Da Mares. Mas um dia falaremos sobre a Mares, onde vai criar uma grande exposição sobre o sítio. Inspirada naquele verde, naquele tudo, não é? A minha terra natal, que tem a frase: se amares, a Mares será verde, não é? É isso. Acho que sim. Não sei muito bem, mas acho que é assim. Olha, muito obrigado por ter vindo. Foi um gosto. Gostei muito da sua
da sua visão da arte e como ela pode realmente contribuir especialmente para a felicidade das pessoas, que é isso que interessa, para quem vê e para quem trabalha nela, não é? Para os admiradores e para os profissionais. E espero que realmente estes ateliês para crianças, este trabalho das artes plásticas com jovens, tenha um futuro brilhante e que a gente consiga, através de si, gente mais esclarecida, mais ciente do que vai fazer e mais apostada em criar um futuro diferente, que é isso que nos interessa. Muito obrigada. Obrigada, Laurinda. Tenha um ótimo dia e, quanto a nós, já sabe, para a semana encontramos-nos aqui outra vez com temas interessantes como este e muitos outros que deixamos ao seu cuidado depois para avaliar. Fique bem, até para a semana. FM